para adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Boa noite, amigos da livezinha da reflexão. Meu nome é Maria Henrique. E eu sou a Regiane Santos, retornando aqui para estar aqui com o Mário e com vocês para falar desse grande amor de Deus. Com certeza. Pessoal, é assim, hoje a gente está sorrindo, lógico, né? Porque estamos fazendo a live com alegria, com amor em Cristo, com amor em Deus, com amor do Espírito Santo, mas um dia muito triste para nós, porque perdemos assim uma pessoa, perdemos o céu ganhou, né? Cristo ganhou, Cristo levou o Wilson, sabe? Irmão, cunhado, parente, primo, tudo que possa parecer, pai, irmão, sabe? Amigo, generoso. De boas palavras. Generoso, mansidão no coração. A vida é isso aí, sabe? A gente constrói caminhos e ele foi um que construiu uma ponte, assim, um caminho maravilhoso. E com certeza está sendo recebido com festa, né? Com alegria, está sendo arrebatado já, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo. Gostaríamos de deixar aqui nossas condolências, nossos sentimentos para Lorena, para Tássia, para Aline, né? Os netos, os genros, a mãe, a né? mãe, nossa, os irmãos, a mãe do Célia, a mãe do Wilson, o João, o pastor João. Gostaria de mandar assim meus sentimentos, porque em 2 anos ele com a mãe perderam, e os irmãos perderam 2 irmãos em 2 anos. Sim, para a mãe uma coisa terrível, porque não é a sequência natural da vida, né? Você perdeu o filho, mas ela sabe também que ele está lá sendo recebido pelo amigão, com certeza. E assim a gente fica unidos cada vez mais na fé, unidos cada vez mais na igreja, família Vila Salete, né? Que assim está hoje realmente chocada com essa perda, né? E os sentimentos assim são reais. Hoje já foi feita uma live pela pastora Sueli, inclusive o culto não foi hoje presencial, não foi físico, mas foi pela live, né? E com palavras assim maravilhosas também, sabe? Uma colocação muito bem feita por ela. E estamos aqui hoje, mas continuamos dando continuidade às pessoas que nos assistem, nos veem, né? Todos os dias que entram na live, outros que entram depois, que assistem. Eu gostaria que ela desse uma palavrinha a princípio, a respeito de qualquer tema, e depois eu vou puxar um outro tema interessante para vocês, tá bom? Eu vou entrar então no assunto, né, que o Mário está falando, com uma frase que uma vez eu fiz um vídeo que falava assim, que a morte não é a maior perda da vida. A maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto nós vivemos, né? E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que vem tirando essa alegria de viver, né? A alegria de prosseguir, porque muitas vezes não estamos ligados a Deus e deixamos com que as coisas abalem, né? Então, quando se fala disso, que a maior perda da vida não é a morte, sim aquilo que morre dentro de nós enquanto estamos vivos, a gente precisa analisar. O que será que a gente tem perdido as esperanças de prosseguir, né? De viver mais um dia de cada vez, mesmo passando por lutas, você tendo a esperança de que ainda há esperança, que as coisas vão se acertar, né? No tempo certo, tudo se acerta. Então, assim, existem altos e baixos nas nossas vidas, né?
Dias atrás estávamos todos bem, falando de muitas coisas, depois eu fiquei mal, o Mário ficou mal, paramos os dois no hospital, depois ele continuou, eu ainda fiquei muito mal, com uma tontura que eu não conseguia ficar de pé, principalmente à noite, eu passava mais mal e hoje, graças a Deus, estou bem. E enquanto a gente está nesse processo, será que a gente perde as esperanças? Muitas vezes sim, né? Porque a gente, às vezes é muito mais sério e às vezes vem causar a morte. Mas quando a gente passa por um momento difícil e a gente se recupera, essa alegria de ter conseguido passar por esse processo nos traz de volta a esperança. Então a gente precisa entender que a frase, né? Eu sempre repito muito essa frase, um dia de cada vez, é para que a gente saiba viver aquele momento, mas acreditando que no próximo dia as misericórdias de Deus vão se renovar e novamente a gente vai ter a esperança de viver mais um outro dia melhor. E se não acontecer, a gente sempre tem que ter essa esperança de dias melhores para sempre, né? Com certeza. Mas isso daí é como você falou. Às vezes a gente fica cabisbaixo pela situação, né? Porque você faz projetos, você tem, né? E de repente você parece que vai tudo desabar. Aí você fala, amigão, o senhor sabe das nossas necessidades e tal. E ele vai dando, sabe, uma série daqui, uma série de lá e tal. Não que não vá acontecer as coisas, mas pode ter certeza. Se a paulada teria que ser de 2 metros, ela vem para 1 metro. Quer dizer, a régua baixa. Então, eu acredito muito nisso, sabe? E às vezes, hoje, conversando com algumas pessoas, às vezes a gente tem a oportunidade, né, de conversar, de falar a respeito, mas a gente tem que tem que ter um pouco de cautela quando até mesmo na ajuda para as pessoas, porque às vezes a gente se torna invasivo na vida alheia, né, por conta de querer, da ideia, né, da intenção de querer ajudar, e de repente não é assim, de repente as pessoas não entendem como ajuda, mas às vezes entendem como interferência em algum processo, né? Mas sempre com boas intenções, mas aquela história, aquele antigo ditado, né, de boas intenções, o inferno está cheio. Mas, enfim, a gente tenta. Mas interessante é que o importante é que as pessoas estejam com saúde, estejam firmes e fortes e na fé, né? Acreditando, orando, como falei ontem, né? Poder da oração. Quem assistiu o vídeo que eu coloquei, sabe? E uma coisa física, não é? Foi um estudo físico, um estudo feito, né? Uma pesquisa feita, um estudo. E de repente provou que a oração, a força da oração é uma coisa absurda. É uma coisa absurda para o ser humano. Né? Mas enfim, então voltando só à situação, eu quero lembrar assim, hoje a pastora Sueli, no grupo que a gente tem de louvor da igreja do IQC Vila Salete, ela colocou assim coisas assim maravilhosas com relação ao louvor, que antecede normalmente o culto, né? Aquela presença de Deus, aquela presença marcante, né, na música, né? E casualmente, passando pela internet, como todo dia eu falo, achei uma história maravilhosa, linda. Um compositor gospel muito conhecido, no Brasil, muito conhecido. Ele fazia algumas visitas a presídios femininos, né? Presídios no Pará, no Espírito Santo. E um dia o pastor convidou ele, vamos no presídio feminino e tal, fazer uma visita? Vamos. Foram. Chegou lá, conversando com as presas e tal, uma presa chegou para ele e falou, pastor, o que o senhor vê em mim? Ele olhou para ela e disse, eu vejo a sua alma. Minha alma? Ela falou, dá para o senhor orar por mim? Ele falou, tá. Aí fizeram uma oração e tal, fizeram oração. E eles foram embora. Ele foi com aquilo na cabeça, falou, meu Deus. Mas ela não tem, sabe, o que eu vejo nela, sabe, tipo. E pensando, na outra semana seguinte, ele falou com o pastor para voltar para lá, para esse presídio. Imprimiu 80 cópias de uma letra que ele fez uma música, imprimiu 80 cópias, e levou para lá, distribuiu uma para cada uma, levou o violão, ele sempre levava o violão, e cantou isso aqui, para ela. Você é um espelho,
do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Lembre-se, o mundo ainda desiste. Enfim, essa foi a música que ele fez. Essa música, ele nem ia gravar. Foi a música mais executada. Ele ganhou 2 Grammy, inclusive com essa música. É assim a força, o poder da música, da oração. E eu digo assim, sabe, por conta de ter muitos anos convivido com a música, ela tem ela chega a pontos inacreditáveis. A linha melódica em si, muito fala a letra, mas a linha melódica, tanto é que o pessoal canta música em inglês, não sabe nem o que quer dizer, mas a linha melódica puxa, atrai. O som do universo é música. O som do universo é música. E eu digo assim, se todo músico, todo aquele que participa de louvor, antes de começar a tocar, antes de subir no púlpito, começar a tocar, ele ficar orando, pelo menos 5 minutos antes, orando, limpando a mente dele, limpando, e só entrar para a música. Aquilo vai ser bênçãos em cima de bênçãos, sabe? O próprio pastor, os pastores, antes de entrar, que eu sei que é complicado, porque às vezes tem tanta coisa para fazer, que a igreja às vezes é pequena, às vezes ele tem que fazer tudo, então é muito difícil. Mas se ele se recolher, ficar 10 minutos recolhido, orando, limpando o coração, a alma, quando ele subir no púlpito, vai ser palavras. Só bênçãos. Nós temos o direito e o dever de, quando falar em nome de Cristo, quando falar em nome de Deus, estar sempre com a alma pura, para elevar cada vez mais, para ter muito mais, como é que eu posso dizer, abrangência, para as pessoas entenderem melhor e sentirem aquilo que você está falando que vem da alma. Eu acho que esse é o interessante. Eu fico até sem palavras, né? Ele falou do poder da oração, né? Quanto eu orei para que o Mário fosse o cabeça, né, do nosso lar, para que ele tivesse sentisse, né, esse poder de Deus na vida dele, né? Porque quando nós nos conhecemos, apesar de ele ser muito religioso e tudo mais, mas ele não frequentava a igreja comigo, né? E aí ele começou a ir e eu nunca cobrei ele de você precisa se converter, você precisa estar comigo, né? Então, muitas vezes eu não ia para ficar com ele e ele falava, não, nós vamos na igreja, não vai você na igreja. E aí, até que chega ao ponto de ele sentir esse toque de Deus, do Espírito Santo, e transformar ele no que ele está sendo hoje, né? Então, quando ele fala do poder da oração, ela envolve tudo, desde quem ora por alguém, como da própria pessoa que faz a oração, agora sendo já fortalecido pelo Espírito Santo. Então, se você tem um parente que precisa de oração, que está desviado, ou que está em maus caminhos, né? Ou que está doente, mesmo que a cura seja muito difícil, o poder da oração vai fazer com que ela sinta a presença de Deus. E no momento certo, Deus que conhece todas as coisas, que sabe sempre o que é o melhor, ele vai fazer conforme a vontade dele, que é sempre boa, perfeita e agradável. E eu louvo a Deus pela sua vida, meu amor. Eu também pela sua, com certeza. E assim, sabe, a gente começou uma relação muito melhor, muito mais firme, muito mais forte em todos os sentidos. E uma coisa, sabe, às vezes as pessoas se envergonham de falar do passado, de falar disso, daquilo. Ao contrário, eu me orgulho muito da mudança que eu tive em várias épocas. Foram mudanças assim radicais, que muita fé em Deus, muita fé sempre. Não era evangélico, mas sempre tive muita fé em Deus, sempre. E ele sempre me colocou assim coisas maravilhosas na minha vida. E posso até dizer que às vezes eu acho que nem com merecimento, sabe? Porque Deus é tão bondoso, tão caridoso, tão afetuoso, tão generoso, que ele não olha, sabe, as coisas, ele olha você, o teu coração. E com certeza meu coração sempre foi bom, nesse aspecto sempre. Então,
E ele sabia da minha luta e por que eu estava lutando e por que eu queria fazer aquilo, né? Então, eu saí fora de algumas situações por um motivo, mas tinha um outro muito forte por trás, me empurrando para que eu trabalhasse naquilo, que eu não gosto de falar muito, mas é a respeito de situações políticas associativas e assim por diante, que rendeu muito, muito trabalhoso, muito, mas que valeu a pena. Se fosse para fazer, faria tudo novamente. Mas, assim, talvez seja algo que um dia as pessoas talvez um dia fiquem sabendo e possam, mas não é importante para mim. Não foi importante para mim o que as pessoas pensavam, mas sim o que eu pensava e por que eu estava fazendo aquilo. Sabe, por quem eu estava fazendo, pelas pessoas que eu estava fazendo aquilo, sim. Isso sim vale a pena para mim. Sabe, então não conhecem, eu digo sempre, é o adorador sem face. Faça, não precisa mostrar tudo que você faz, mas faça. Busque pessoas fora, não dentro da igreja tem. Tem o pastor, a pastora, que possam e vão ali alimentar e vão dar sequência à situação. Traga de fora, aqueles que ainda não creem, não estão. Certo, pessoal? Então, quer dar mais uma palavrinha para a gente encerrar? A gente vai encerrar, então, a nossa live com essa palavra, essa reflexão, para todos vocês acreditarem sempre, não perderem as esperanças, não deixar nada morrer dentro de vocês. Se vocês têm um sonho, entrega na mão de Deus, consagre ele para que tudo dê certo. E se não for essa a vontade de Deus, porque ele sabe o que é melhor, ele vai te dar direção no caminho, na verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ele vai te fazer seguir e trilhar pelo caminho certo. Com certeza. E aqui fica mais uma vez nossas condolências à família do Gilson. Que Deus receba na paz e com certeza com toda uma mansidão necessária. Tá bem? Amém. Tchau, gente. Tchau, uma boa com noite. Deus, uma boa noite. Uma noite abençoada, com sonhos maravilhosos, né? E que tudo amanhã seja melhor ainda. Que Deus derrame todas as bênçãos nesse final de semana. Amém. Amém? Um beijo. Tchau. Vim aqui para louvar, vim aqui para adorar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Jesus.